Sinto Deus na tua. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Esse nosso recanto aqui de acolhimento, de prece, do Evangelho, principalmente de Jesus. Que nós possamos nos sentir já envolvidos e abraçados por essa espiritualidade amiga que nos guiou, que nos orientou até a chegada aqui hoje, né? Nós agradecemos a presença de cada um de vocês essa noite. É sempre bom a gente aqui de cima olhar e ver o salão cheio. É uma sensação muito boa da nossa comunhão, da nossa comunidade, né, espírita, em torno do Evangelho. A gente buscando o nosso desenvolvimento aqui diariamente, né, às quartas-feiras e também nos outros trabalhos. Isso é sempre muito importante para cada um de nós. A gente sempre também dá as boas-vindas para aqueles que estão aqui a primeira vez no salão, ou aqueles que também estão nos acompanhando pela primeira vez pelas mídias sociais, que possam se sentir aqui tão bem como todos nós às quartas-feiras, e que consigam encontrar com certeza o consolo das suas aflições através do Evangelho, através da leitura das mensagens, da palestra, porque com certeza a gente sai sempre muito melhor daqui de dentro do que quando a gente adentrou. Então, que a gente possa aproveitar essa noite de trabalho, de palestra, de sintonia através da prece, a gente não esquecer que aqui é um momento também da gente se interiorizar, orar sempre. A gente também, como é de costume, vem sempre pedindo para vocês desligarem os celulares para manter essa harmonia, esse campo vibratório aqui já bem trabalhado, bem harmonizado para nós, e a gente fazer um trabalho bem tranquilo, bem harmonioso. A gente vem sempre também nos nossos recados, que é de comum, é frequente nas quartas-feiras. A gente reforça para vocês e agradece sempre a colaboração de cada um de vocês. E, em especial, a gente voltou desde a semana passada a pedir o auxílio para vocês para o kit de higiene pessoal infantil para a evangelização infanto-juvenil e a mocidade dos sábados. Então, a gente, nesse kit, o que ele envolve? Né? Escovas de dente, creme dentais, sabonetes e shampoos. Então, a maneira que cada um for possível, ou direto lá na livraria, através de Pix, ou trazer o kit aqui completo, ou as orações que também são sempre muito bem-vindas. Vocês também já sabem que geralmente de fim de semana tem os pratos aqui bem especiais que o nosso chefe prepara para nós. E esse fim de semana vai ser um que eu adoro, que é o nhoque, é muito bom. A gente tem as opções de molho bolonhesa ou ao sugo. A porção é de 650 gramas, no valor a unidade de R$ 25. Então eu recomendo para vocês, viu? As reservas através da livraria. E a partir de sexta-feira já tem como fazer essa reserva. Para o nosso trabalho da noite, o Evangelho, a leitura do Evangelho, a nossa amiga Aline fará por nós. A leitura do livro de mensagens, a Lúcia fará por nós. A prece de abertura, o Gabriel. E a nossa palestra da noite será com nossa amiga Angelina Giacomo. Ela vai falar para nós sobre o capítulo 3 do Evangelho, que é o Há muitas moradas na casa de meu pai. As vibrações o Isaac fará por nós, e a prece final será feita pela graça. Então, que possamos ter uma boa noite e um bom trabalho. Agora que aqui já estamos, vamos agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de nos conhecermos um pouquinho mais e conhecermos um pouco mais da doutrina, e que os nossos amigos espirituais intuam, inspirem a Angelina, que como sempre traz grandes palavras, e que essas palavras possam calar no nosso coração e que nós possamos absorver
com sabedoria e amor. Graças a Deus. Boa noite, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Item 13, mundo de provas e expiações, mundo de expiações e de provas, Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi que já não conheceis dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são as provas de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios em que se inclinam são indícios de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar por um mundo mais feliz. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli e Irmão José, lição na prova. Nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Toda queda ensina muito. Com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima é um processo de limpeza da visão. Não raro é preciso que caias para que vejas os que renteiam contigo. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos sentimentos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofres te conferirão intransferível conhecimento da vida. A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Boa noite a todos. Gente, que boa noite é esse? Vamos melhorar isso? Boa noite a todos. Olha que coisa boa. É sempre um prazer imenso nós nos encontrarmos aqui na nossa casa de paz e amor. Eu agradeço ao convite, ao acolhimento de toda a equipe, o convite que nos dá essa oportunidade do estudo, que é fantástico. Quem estuda aqui sabe do que eu estou falando. Jesus Cristo nos disse assim: que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. As diferentes moradas a que Jesus se refere são os mundos que circulam o espaço infinito e que vão oferecer aos espíritos que aqui chegam estadas adequadas ao seu avanço. A casa do Pai é o universo e a Terra é a nossa morada atual. A Terra é um planeta de provas e de expiações e que em breves tempos está passando, na verdade, para esse processo da regeneração. Quem aqui já não ouviu falar? O planeta de provas e expiações vai se transformar, vai passar a ser um planeta de regeneração, daqui a algumas centenas de anos ainda. A Terra é, então, esse planeta de provas e expiações. E só vai reencarnar no planeta Terra espíritos em provas ou expiações. Alguém tem alguma dúvida? E nesses mundos,
inferiores, existem outros mais inferiores que a Terra. Existem mais ainda avançados e inferiores também, como a nossa Terra. Tanto em inferioridade de adiantamento física e moral. Aí algumas pessoas nos perguntam assim, mas Angelina, eu vou ter que reencarnar essas dezenas, centenas de vezes ainda que me restam, aqui no planeta Terra? Alguém já se perguntou isso? Nossa, será que eu terei sempre que reencarnar no planeta Terra? Ninguém se perguntou? Eu me perguntei, então tem eu. Olha só essa resposta. Os espíritos que passam reencarnações em mundos como o nosso, não estão ligados a ele para a infinidade de suas vidas. Não. Quando os espíritos eles vão atingindo um certo grau de evolução necessário a eles vão passar para um mundo mais avançado. Nós não ficaremos para a eternidade aqui, no planeta Terra. Todos os espíritos, eles começam, então, o seu estágio evolutivo do mesmo modo e vão evoluindo de acordo com o seu próprio mérito. Existem, então, várias classificações de mundos habitados. Os mundos primitivos, os mundos que é o nosso aqui, de expiações e provas, mundos regeneradores, mundos felizes e os mundos celestes. Quem não quer ir para o mundo celeste? Gente, eu tenho uma curiosidade imensa de saber como é um mundo celeste. O planeta Terra, fala a verdade, gente. O planeta Terra, de provas e expiações, é um planeta lindo. É ou não é? Imagine lá um mundo celeste. Gente, um dia, quando eu for para lá, eu conto para vocês. Alguns milênios, mas todos nós vamos. A gente se encontra lá. E hoje, então, nós vamos nos ater apenas no mundo de expiações e provas, ao qual todos nós estamos inseridos. São os mundos aos quais o mal ainda predomina sobre o bem. Alguém aqui tem dúvida que o mal ainda predomina sobre o bem? É a classificação, então, que a Terra recebe. Seus habitantes, eles já alcançaram um certo progresso. Porém, eles ainda carregam numerosos vícios de imperfeições morais. É por isso que Deus nos permitiu habitar esse mundo, para expiar os nossos erros por meio de um trabalho penoso e das misérias da vida. Pesado isso, não é? Mas é verdade. A diferença entre provas e expiações é que nas provas nós vamos encontrar obstáculos, testes que impulsionam o espírito para um outro estágio de evolução. E essas provas, elas existem até em mundos superiores à Terra. Já que esses desafios ajudam muito no progresso do espírito. Então, a expiação, ela é o resultado de faltas que cometemos em vidas anteriores. Elas são impostas pelo uso errado do livre-arbítrio. E quem é que nos impõe essas expiações? Muitas pessoas vão responder, é Deus. Não é Deus. Deus não nos impõe absolutamente nada. Essas expiações que nós temos que passar são impostas por nós mesmos, pela nossa própria consciência, em que nós vemos a necessidade de uma reparação ao mau uso do nosso livre-arbítrio, ao abuso das leis divinas. E a doutrina espírita nos esclarece que todos nós, habitantes do planeta Terra, estamos em processo de evolução.
Todos nós iremos alcançar um dia essa plenitude do Espírito. Uns mais rápido, outros nem tanto. Mas é importante ressaltar também que ninguém, gente, ninguém retrograda. Ninguém volta para trás. Não existe retrocesso evolutivo. Existe, porém, como nos esclarece o Espiritismo, que existem multidões de espíritos encarnados na Terra, literalmente estacionários, que pararam no processo evolutivo. E quando é que eles estacionaram? Como é que essa pessoa passou por uma encarnação durante um determinado período estacionada, sem crescer, sem evoluir? É quando ela perde o interesse em aprender. Interessar-se pela leitura, pelo desenvolvimento intelectual, que deixa de lutar, né, para combater suas imperfeições morais. É nesse momento que elas estacionam. E quantas pessoas nós conhecemos que estão assim? Estacionadas. Mas não retrogradam. Elas não voltam para trás. No curso da evolução, o espírito encarnado é, de vez em quando, submetido a exames pela vida, com o fim de verificar o grau de aproveitamento na posição em que se encontra. Quem aqui nunca passou por isso? É cada prova que a gente passa, fala sério. É ou não é verdade? Você fala, não, dessa vez eu não vou aguentar. Mas a gente aguenta. E vão criando, então, em torno de nós, em torno de cada indivíduo, situações que envolvem algumas de suas fraquezas. De maneira a despertá-lo. Situações que vão estimular esses pontos frágeis, esses impulsos inferiores que denominamos de tentações. Quem aqui nunca foi tentado? Jesus Cristo foi tentado. Quem dirá nós? A tentação, ela vai mostrar a posição do espírito. Mostra o que nós já somos, de acordo com as nossas tendências. Está ligado às nossas fraquezas, ou seja, um impulso ao qual temos dificuldades em resistir. E por que nós temos essas dificuldades tão grandes de perseverar nos bons propósitos? Por que será? Nós começamos algo, agora vai, você fala, agora vai. Encontrei um caminho e é nesse que eu vou. De repente está lá você e deslizou de novo. Encontrou lá um atalho e por ele foi. Paulo, o de Tarso, ele nos disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E por que nós ainda fazemos o mal? Porque nós estamos mais perto do início do que do final. Mais perto da animalidade do que da angelitude. Somos tentados onde nós temos as nossas fraquezas ainda. Por exemplo, a bebida, o sexo desregrado, o jogo, o roubo, a violência e por aí vai. O indivíduo que prejudicou a encarnação por um vício, ele pode ser confrontado com ambientes, com pessoas, elementos de viciações semelhantes aos que geraram dor em seu passado. Isso vai se repetir quantas vezes for necessário, até que um dia ele se conscientize da angústia e do sofrimento vivenciado para ele
e para os outros que convivem com a pessoa. Possa, então, esse espírito se libertar deste contexto doloroso e seguir sua marcha evolutiva sem a necessidade de tal prova. Quem aqui não está doido para terminar uma prova? Estamos todos. E não se trata de uma punição, não, e sim da aplicação das leis divinas vinculadas à liberdade de escolha que todos nós temos, o nosso livre-arbítrio. Nós somos responsáveis por tudo, absolutamente tudo que nós criamos, que nós fazemos. Tudo que nos acontece é de nossa responsabilidade. Enquanto nós continuarmos ferindo, estragando, matando o outro, destruindo famílias, destruindo os sonhos daqueles que vivem conosco, e também daqueles que buscam, através do suicídio, a solução para os seus problemas, tentando sair da terra antes da ordem de Deus. E que chega então a um resultado totalmente contrário ao que ele esperava. Que ele foge de um mal para cair num outro pior. Muito pior. E se eu fiz tudo isso, a obrigação é minha de consertar, de ressarcir e de curar. Poucas pessoas aqui na vida corporal, elas se detêm para refletir sobre as leis de causa e de efeito. Lei de retorno. Um assunto maravilhoso para uma próxima palestra. Jesus Cristo, nosso mestre, afirmou: a cada um será dado conforme as suas obras. Nós podemos escapar das leis humanas. Podemos fazer coisas aí que ninguém encarnado viu. Mas jamais estaremos livres da nossa consciência. Em algum momento, nós teremos que resgatar, nesta ou em outras existências também. E é por isso que nós temos ainda a necessidade de voltarmos para planetas físicos, para esses reajustes de necessidades de ordem moral. Necessidades expiatórias com a consciência. A Terra vai ser para nós uma escola, um hospital ou um vale de dor. Um reduto de sofrimento. Toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência em nossa formação moral vai nos trazer algum tipo de expiação. As causas estão em nossa consciência. Nós somos a fonte de onde se originam os males que nos afligem. Não existe acaso. Tudo tem uma causa. E esta causa está em nós, por aquilo que fizemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Em nossos momentos de provas mais dolorosas, nunca se pergunte por quê. E sim, para quê? Interprete a sua dor para saber o que Deus quer te dizer. Se nós estamos todos inseridos num mundo de provas e expiações, estamos passando por algum tipo de sofrimento. Todos estamos sendo duramente desafiados para essa nova era. A era da regeneração. Porque quando ela chegar,
nós teremos que ter compreendido as bem-aventuranças. Esse convite incomparável que Jesus Cristo nos fez. Derruba o teu orgulho. Reconhece-te aprendiz. Quando as provas chegarem, mexa-se, busque. E, obviamente, nessa busca, nós vamos encontrar o conforto, o ânimo, a esperança, a coragem, a compreensão do que se passa. Vamos conseguir fazer uma leitura do que essa prova vai nos acrescentar à vida. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E qual é essa terra que os mansos e pacíficos herdarão? A terra do nosso coração. A terra dos nossos atos, da nossa consciência tranquila. É essa a nossa terra. O que estamos semeando hoje dentro de nós serão os frutos que iremos colher na vida nova. Nem mais, nem menos. Se nossos frutos estão amargos, vamos examinar melhor a qualidade das sementes que nós estamos plantando. Muitas vezes nós almejamos e invejamos até a árvore frutífera, linda e bela do nosso próximo, ao invés de irmos em busca de melhorar a nossa. Colocar lá um adubo, uma terrinha melhor, regar todos os dias. É assim a nossa encarnação. E assim nós vamos melhorando, melhorando. Até que nós passamos a produzir esses frutos doces que saciam a sede, a fome de tantos sedentos na estrada, assim como nós. Mas, Angelina, eu tenho que passar por essas provas, por essas expiações, sozinho? Eu estarei desamparado? Não, absolutamente não. Ninguém estará e não está desamparado. Nenhum de nós enfrenta o seu sofrimento sem amparo. Absolutamente ninguém. Nós precisamos de ajuda para nos erguer das nossas quedas. E a nossa casa de paz e amor está sempre de portas abertas, né, com pessoas dispostas a nos ouvir. Passamos por tratamentos, por acompanhamentos espirituais, que vão nos dar aí essa força, o ânimo e a coragem. Precisamos de um apoio espiritual, sim. No entanto, não podemos jamais nos esquecer que a melhor proteção espiritual que o homem confere a si mesmo se dá através dos seus próprios atos, quando age de acordo com as leis de Deus. No livro No Limiar do Infinito, do nosso querido médium, orador e escritor Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela nos diz assim: os atentados aos estatutos divinos que regem a vida produzem distúrbios e desarmonia que permanecem aguardando o responsável, até que se reorganize a paisagem afetada, recompensando a ordem que violou. Onde esteja a dívida, estará a cobrança. Nada, absolutamente nada fica esquecido. Nada vai ficar despercebido. E Paulo de Tarso, ele disse que nós estamos cercados por uma multidão de espíritos. Se pensamos que ninguém viu, uma multidão de espíritos, eles viram. E a cobrança virá. Mais dia, menos dia. E nós
nada também assim tão aterrorizante. Nossa, Angelina, estou até com medo, eu tenho que mudar hoje. Não. Nós podemos começar a nossa mudança de vida a partir de hoje. Nesta noite. Podemos começar a manter sentimentos nobres. Olha que palavra bonita. Sentimentos nobres. Nobreza no caráter. Nobreza nas ações. Nobreza no falar. Sim, sim. Não, não. Quando nós passarmos a buscar para a nossa vida e colocarmos em prática as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo, nos tornarmos pessoas que sabem amar, nos tornarmos pessoas caridosas, que doam ao seu próximo, não o que sobra na sua casa. Ele divide o que tem. Aí nós vamos estar aprendendo o amor que Jesus Cristo veio para nos ensinar. Se Jesus Cristo, ele partiu sangrando em feridas tão dolorosas, nenhum de nós, tem o direito de acompanhá-lo sem nenhuma cicatriz. Aceite, então, nesta noite, o convite que o Cristo continua nos fazendo há 2024 anos. Vem e segue-me. Quem aqui está pronto? Quem aqui está pronto para seguir Jesus Cristo? Que nós possamos parar, pensar e analisar o quanto nós temos evoluído com os ensinamentos da doutrina espírita. O que eu tenho melhorado? Os ensinamentos, a doutrina, a ida, as vindas à casa espírita, para as palestras, os passes. Se já me tornei um trabalhador, o que essa doutrina espírita está contribuindo para a minha evolução? Isso aí é para todos nós levarmos para casa para pensar. Tá certo? Que Jesus Cristo nos abençoe. E assim, depois de tantas reflexões que a nossa palestrante veio nos trazer, nesse momento, vamos pedir licença e permissão para vibrar por nós. Que viemos aqui, nesse nosso lindo e belo recanto de paz e amor. Foi com um objetivo, foi com interesse que nos dirigimos até esta casa. Que possamos receber nesta noite tudo aquilo que viemos buscar. Pedimos licença, Mestre Jesus, para vibrar por nós então. Nesse momento, os médiuns que se prepararam tanto para o dia de hoje, já começam esse trabalho fabuloso de transfusão de amor. No alto da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, a nossa ligação maior e sempre constante com o divino, com o belo, com Deus. Que possamos estar unidos à divindade, seja qual for o momento que estejamos passando. Que possamos manter esta comunicação ativa no nosso dia a dia, para caminharmos com passos certos e verdadeiros na direção do autodescobrimento e do amor. Estas boas energias vão descendo e chegando na altura da nossa testa, o nosso centro de força frontal.
que comanda os nossos pensamentos, todo o nosso sistema do nosso corpo, mas que principalmente os nossos pensamentos possam ser pensamentos sempre positivos, edificantes, em toda e qualquer situação que estejamos também passando, que os nossos pensamentos possam sempre nos levar para lugares bons. E estas boas energias vão descendo e alcançando a altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, que comanda todo o nosso sistema endócrino. Todas as glândulas do nosso corpo nesse momento estão entrando numa profunda harmonia. O nosso corpo físico começa a ter mais saúde, a assimilar todas estas boas vibrações. E o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual também. Esse sistema que comanda também a nossa voz. Que a nossa voz jamais seja ouvida para falar sobre a maledicência. Que a nossa voz possa se calar diante de uma ofensa, de uma agressão. E que da nossa voz só possa sair palavras de paz, de harmonia, de um bom direcionamento, trazendo sempre uma alegria de viver para aquele que a escuta. E estas boas energias vão descendo e alcançando a altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco. Que nesse momento Jesus possa nos influenciar positivamente, nos inspirando bons pensamentos, para que nós possamos ser capazes de amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados. Nos preocupar com o próximo, ter mais a sensibilidade com a dor alheia, que possamos, enfim, querer para o próximo aquilo que também queremos para nós. E estas boas energias vão nos envolvendo a todos nós, a todos os nossos centros de força, centralizando, harmonizando todos estes centros de força e alcançando agora o nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago. Um pouco mais abaixo, à esquerda, o nosso centro de força esplênico. E um pouco mais abaixo, no nosso baixo ventre, o nosso centro de força genésico. E nesse momento, mãos de luzes agora fazem um verdadeiro tratamento para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual também. Vamos aproveitando esse tratamento que nos era ofertado, meus amigos e minhas amigas, na certeza de que vamos assim conquistando a saúde integral para o nosso corpo. E assim, estas boas energias nos equilibram, faz com que nós nos tornemos pessoas com mais fé, com mais tolerância e com mais amor. E assim, depois de tanto recebermos, vamos doar também. Vamos praticar a caridade, porque dentro destas quatro paredes existem energias poderosas, vibrações belas, mas que o mundo precisa conhecer, mas muito mais do que conhecer, o mundo precisa sentir. Então, vamos emanar as nossas boas vibrações que saem dos nossos corações para todos os asilos, para todos os hospitais, para as creches, para os orfanatos, para todas as penitenciárias, para aqueles que estão privados da liberdade, o nosso prêmio maior. Vamos vibrando muito amor, muito carinho e muita compreensão para todas aquelas pessoas que deixaram se perder nos vícios, nas cracolândias, para todas aquelas pessoas que passam por problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas psicológicos que nem sabem como conseguir a cura. Vibremos então
estas boas energias para todos estes nossos irmãos que estão tão necessitados. Também vamos vibrar por todos os dirigentes de todos os países, para que eles possam governar com justiça, amor, para toda a coletividade. Vibremos muita paz e muita luz para todas as pessoas que estão envolvidas nos países em situações de guerra, de fome, de catástrofes naturais, e para todas as pessoas responsáveis em trabalhar pela paz do mundo, que elas possam recolher estas boas energias que estamos vibrando de encorajamento, de fé, de esperança, de humildade e trabalhar pela paz mundial. E não podemos deixar de esquecer também de falar, de vibrar por todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores deste nosso lindo e belo recanto de paz, amor e luz. Que ele possa continuar assim, iluminando almas, iluminando consciências para a nossa evolução. Também não podemos esquecer dos nossos lares. Vamos neste momento, mentalmente, fazer uma ponte ao nosso lar, à nossa casa. Vamos abrir as portas, abrir as janelas e deixar esta luz divina entrar em cada cômodo, iluminando cada ambiente, dissipando qualquer e todo miasma, toda forma de pensamento negativa, se lá houver, e deixando lá o perfume das flores, o perfume das rosas, a harmonia no nosso lar, envolvendo a todos que lá moram e convivem conosco. Que eles possam receber, através de mãos invisíveis e carinhosas, todas estas vibrações que estamos recebendo neste momento. E por último, vibremos pelas nossas águas. Se a trouxermos, vamos visualizá-las. Se não a trouxermos, visualizemos os filtros das nossas casas, das nossas residências, porque nelas estão sendo colocadas substâncias da natureza, elixires que nós nem ainda conhecemos, e cada água está recebendo o remédio diferenciado que cada um de nós está precisando neste momento. É uma água diferente uma da outra. Quando formos ingerirmos, quando formos tomar esta água, elevemos o pensamento até o Mestre, na certeza que Ele está ao nosso lado, nos dando força e fé para o nosso crescimento e para as dores da alma. E assim, com este ambiente repleto de luz e de paz, aonde nós ganhamos tanto presente da espiritualidade maior, junto com tantos irmãos também que já estão no outro plano da vida, vamos acompanhando a prece de encerramento que vai coroar esta noite. Vamos agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de ouvir as palavras da palestra de hoje, que possam falar fundo aos nossos corações, na nossa vida cotidiana e aqueles que conosco convivem, não só aqui dentro, mas lá fora, aonde é o mais difícil, que possamos retornar aos nossos lares em segurança, em paz, e hoje, agradecidos, vamos com Jesus de retorno aos nossos lares, paz em nossos corações, que possamos retornar na semana que vem para mais um reabastecimento, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, hoje e sempre, com a graça de Deus.
Muito obrigado a todos. Possamos voltar em paz aos nossos lares. Até a próxima semana. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.